Podeis assentar, meus amados. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui esta noite e poder entoar cânticos e louvor ao Senhor, irmãos. Fazemos isto para a honra e para a glória do Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu amor sobre as nossas vidas. E que bom, irmãos, que Deus ele tem escolhido um povo para adorá-lo, um povo para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Que privilégio para nós podermos estar aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, tendo esse privilégio de louvar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, certamente você já deve ter se dado conta que você está vivendo mais um capítulo da história do cristianismo. Sim, a sua geração faz parte e escreve mais um capítulo da história dos cristãos. Portanto, irmãos, os nossos filhos, os nossos netos, provavelmente irão transmitir os nossos valores, os nossos compromissos, o nosso empenho a respeito da nossa caminhada cristã. Daquilo que estamos sendo hoje, estará sendo escrito no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos e da futura geração. Aqueles que muito provavelmente assumirão e estarão empreitando a caminhada da fé, olhando para trás, olhando para aquilo que foi construído futuramente, para aquilo que nós estamos construindo hoje. Portanto, meus irmãos, parte do que falamos, do que fazemos hoje, é fruto do que aprendemos com a história do passado e reflete, irmãos, o quanto nós entendemos sobre o significado de transmitir esses conhecimentos para gerações futuras, que aprendemos com as gerações anteriores, tem um profundo significado para as nossas vidas, aquilo que nós aprendemos. E eu sei que nós temos aprendido muito com a palavra de Deus e com gerações anteriores. E eu gostaria, irmãos, de começar a olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que traz muitas instruções, e a partir desse livro, entender que Atos é um chamado para falar a respeito do reino de Deus. Eu quero construir a nossa mensagem exatamente em cima desse tema. Atos, um chamado para falar do reino de Deus. Quero que você abra a palavra no capítulo 1 de Atos. Estaremos lendo os versos do 1 ao 3 hoje, fazendo uma introdução a essa carta, ou a este livro. Atos, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Diz assim o texto sagrado: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos orar. Ó Deus amado e querido, Deus santo, neste momento, Senhor, em que nos aproximamos da Tua santa palavra, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai, conduzindo a uma reflexão onde o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, Senhor.
e as nossas vidas sejam edificadas na Tua presença. Abre, Senhor, a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso coração, para receber a Tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, fala à Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, e que corações também, Senhor, sejam alcançados, transformados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Meus irmãos, existe uma verdadeira febre, e eu não estou falando aqui de forma pejorativa, mas no sentido de que há uma imensidão de pessoas que hoje assistem às séries. São muitas séries que as pessoas estão assistindo hoje. Basicamente, algumas pessoas se detêm mais em assistir séries do que a filmes. E agora estamos diante de uma nova modalidade. As pessoas estão assistindo muito dorama. Até bem pouco tempo eu não sabia o que era dorama e não tinha ouvido falar de dorama, apenas assim, de leve, eu escutava alguém falar a respeito de dorama. Mas dorama é o termo usado para refletir as séries de televisão asiáticas, especialmente as produzidas no Japão, Coreia do Sul, China e Taiwan. E os doramas coreanos, irmãos, são os mais populares mundialmente. Eles são conhecidos por suas histórias envolventes, por personagens cativantes e pela alta qualidade de suas produções. Os doramas abrangem vários gêneros, como romance, comédia, ação, fantasia, dramas históricos. E muitos doramas têm as suas temporadas curtas, geralmente de 12 a 24 episódios. E esses doramas costumam focar em desenvolvimento emocional e narrativas bem estruturadas, dentre outras estratégias. Dorama é o nome para drama, ou seja, são dramas que as pessoas estão fazendo e mostrando para que as pessoas assistam e assim, irmãos, possam estar de alguma forma se envolvendo. Entretanto, irmãos, quer seja séries ou que seja dorama, a grande finalidade ou o principal objetivo dessas produções é realmente conduzir o público a estarem presos numa dessas histórias, se envolvendo. E essas pessoas assim tenham suas vidas de alguma forma impactadas por esses contos. Ou seja, a pessoa assiste o dorama ou a série e de alguma maneira ela traz aqueles ensinamentos, aquelas narrativas para a sua vida. E o que isso atrai ou o que isso faz? Isso produz popularidade e, consequentemente, a divulgação. É tanto que eu estou falando aqui de dorama porque, ultimamente, isso tem sido um tema muito comentado, principalmente entre os jovens e nas redes sociais. Portanto, as pessoas passam a falar sobre esses assuntos. Isso porque, irmãos, programas, jornais, novelas, filmes, livros, contos ou até mesmo lendas, normalmente essas coisas estimulam as pessoas a espalharem as suas narrativas. Nós começamos a falar, a nos conectar, a comentar a respeito daquilo que está na popularidade. Então, isso aí leva as pessoas a terem um conhecimento e, consequentemente, outras pessoas a estarem também conhecendo aquilo que está de uma forma mais popular sendo comentado. Quando nós olhamos para o livro de Atos, irmãos, nós entendemos que o livro de Atos ele tem um pouquinho desse efeito, o efeito de conectividade entre os evangelhos, a história do Senhor Jesus e a história da igreja e aquilo que será contado daí por diante e o que o cristianismo irá ver, viver e perceber e experimentar. Então, de alguma forma, quando falamos do livro de Atos, nós estamos conectando as pessoas, aquelas menos desinformadas, a estarem buscando informação acerca do ministério da igreja, acerca da pessoa
de Cristo Jesus. E eu gostaria, irmãos, de falar um pouco sobre esse livro, entendendo que falar do livro de Atos é algo muito deleitoso para a nossa vida. É, na verdade, algo prazeroso. Por quê? Primeiramente porque nós estamos falando da palavra de Deus, uma palavra que é sagrada, santa, inerrante, plena, infalível. Mas falar, irmãos, de Atos também reflete uma grande responsabilidade. Falar do livro de Atos também traz o nosso coração a entendermos a responsabilidade pela qual nós estamos nos aproximando do texto sagrado. E por que falar em Atos é uma grande responsabilidade? Porque Atos é um livro que narra sobre a história do surgimento da igreja. Atos fala sobre vários dilemas do cristianismo e Atos traz muitas informações sobre a disseminação da palavra de Cristo e dos seus ensinamentos nos primeiros passos da igreja. Então, irmãos, Atos, que é o único livro do Novo Testamento que é considerado como um livro histórico, porque na construção do Novo Testamento nós vamos ter os 4 evangelhos, nós vamos ter Atos, as cartas e nós vamos ter Apocalipse, e aí está formado o Novo Testamento. Portanto, Atos se configura como o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico. E quando nós olhamos para Atos, irmãos, nós vamos perceber que as suas narrativas, elas vão falar primeiramente sobre a ascensão de Cristo. A narrativa de Lucas começa falando sobre a ascensão de Cristo, mas ele também vai falar sobre o início da igreja, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo para guiar os apóstolos nesta missão e, consequentemente, os demais cristãos, a igreja, e nós hoje estamos debaixo dessa autoridade do Espírito Santo que foi derramado lá no começo, está registrado em Atos, capítulo de número 2. Mas também as narrativas de Atos vão falar sobre os esforços dos apóstolos para propagar a palavra de Deus. Ali nós vamos ver as narrativas falando sobre os esforços dos apóstolos, do empenho de cada um para pregar a palavra, salvar vidas, converter almas, tirar vidas de prisões diabólicas, satânicas, o empenho de levar o evangelho a vários rincões do mundo. Então, Atos também fala sobre esse esforço dos apóstolos de propagar a palavra de Deus. Atos também vai falar sobre viagens, sobre jornadas dos apóstolos, sobre os companheiros dos apóstolos, o empenho de cada um. Portanto, irmãos, são vários episódios que acontecem no livro de Atos, dos quais nós nos deleitamos quando nós mergulhamos neste livro, quando nós nos debruçamos, começamos a ler e a entender um pouco mais da história do cristianismo, os seus fundamentos, as suas bases, acaba entendendo um pouco porque nós estamos aqui reunidos hoje. Então, Atos, ele tem essa proposta de trazer essas informações a respeito dos primeiros passos dos apóstolos do Senhor Jesus e, consequentemente, da igreja primitiva. Mas, irmãos, permitam-me, como parte introdutória, falar um pouco a respeito desse livro, começando pelo nome, o nome do livro, porque a princípio esse livro foi inicialmente chamado por alguns tradutores de Atos dos Apóstolos. Hoje é comum nós, ao nos reportarmos ao livro, dizer Atos dos Apóstolos, abra em Atos dos Apóstolos. Entretanto, eu quero que você entenda que o nome desse livro é o livro de Atos, e não Atos dos Apóstolos. Mas, inicialmente, alguns tradutores chamaram esse livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, irmãos,
esse nome não encontrou apoio, porque dos 12 apóstolos, Lucas ele vai discorrer apenas a respeito do ministério, basicamente apenas a respeito do ministério de 2 apóstolos, que é Pedro e Paulo. Ele cita os 12 apóstolos no início, no capítulo 1, mas depois ele foca no ministério apenas de 2 apóstolos, de Pedro e de Paulo. Esses são os apóstolos que nós vamos encontrar uma ênfase maior dentro desse livro. Portanto, esse nome, Atos dos Apóstolos, logo mostrou-se um nome inapropriado para ser colocado nesse livro. Depois, houve a sugestão do livro ter o nome de Atos de Pedro e de Paulo. Isso porque, exatamente por conta da proeminência desses 2 discípulos, desses 2 apóstolos, Pedro e Paulo é quem aparece mais nas narrativas, quem se destaca mais. E aí surgiu a ideia, o desejo, a vontade de colocar o nome do livro de Atos de Pedro e de Paulo. Porém, irmãos, esse nome também não encontrou uma resposta favorável. Isso porque Lucas, ele, apesar de focar muito mais em Pedro e Paulo, Lucas, ele também fala do ministério de Estevão, de Filipe, de Barnabé, de Silas, de Timóteo. Então, por mais que os destaques sejam para Pedro e para Paulo, existem outros apóstolos que são citados aqui no livro de Atos. Então, seria incongruente ou seria um pouco fora de tom você colocar o título desse livro como Atos de Pedro e de Paulo, haja vista também se relata a respeito do ministério de outros apóstolos. Em seguida, irmãos, houve a proposta de chamar o livro de Atos do Espírito Santo. Pensando na manifestação do Espírito Santo de uma forma particular, pensou-se em colocar o nome desse livro de Atos do Espírito Santo. Entretanto, esse livro, esse título, ele também não encontrou apoio. Por quê? Porque o conteúdo que esse livro traz, ele é muito mais abrangente do que sugere esse título de Atos do Espírito Santo. Quando você se debruça e lê o livro de Atos, você vai perceber que existem muitas outras narrativas apontando para muitos outros fatos que acontecem no livro de Atos e não somente sobre os atos do Espírito Santo, mas você vai encontrar uma riqueza de detalhes, você vai encontrar visitas a cidades, viagens missionárias, dentre outros acontecimentos. Então, esse nome mostrou-se inapropriado, haja vista, não são apenas os atos do Espírito Santo, mas existem algo muito mais abrangente do que apenas e tão somente os atos do Espírito Santo desse livro. Outro nome que foi proposto foi o nome Lucas Atos. Isso pela similaridade da autoria de Lucas, do Evangelho, como ele relata nos 4 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, e como ele relata aqui no livro de Atos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 1. Então, por conta dessa similaridade, a autoria de ambos os livros, pensou-se em colocar Lucas Atos. Entretanto, irmãos, logo no primeiro século, percebeu-se que Lucas, como evangelho, semelhante aos demais evangelhos, Mateus, Marcos e João, eles fizeram parte de uma composição à parte. Eles assumiram uma estrutura ali dos 4 evangelhos. Por conta dessa estrutura organizacional no cânon do Novo Testamento, então tirou-se a ideia, ou seja, desconectou-se a ideia, ainda que haja uma compreensão, um entendimento de que, de fato, o livro de Atos é de autoria
de Lucas. Então, esse nome também não foi muito aceito. Daí, irmãos, uma alternativa seria chamar o livro apenas do livro de Atos. Isto porque percebeu-se que escritores antigos, normalmente, eles empregavam o termo Atos para designar os grandes feitos de heróis. Então, pensando nessa estrutura de grandes feitos que foram realizados por esses homens de Deus, o nome mais apropriado, haja vista os antigos quando falavam de pessoas proeminentes, como por exemplo Alexandre o Grande, normalmente se registrava os Atos de Alexandre o Grande. Então pensou-se no nome de Atos. E aí, irmãos, esse foi o nome do qual esse livro é chamado. Entretanto, irmãos, mesmo que seja um nome breve ou longo, quando nós olhamos, por exemplo, para o nome Atos, consideramos um nome muito breve, mas se olhássemos para o Atos do Espírito Santo, consideraríamos um nome um pouco mais longo, independentemente, irmãos, da estrutura do nome. Mesmo assim, o livro de Atos, ele ainda continua levantando questionamentos. Mas nós, hoje, na nossa estrutura, na organização da nossa estrutura do cânon, nós estamos aqui diante do livro de Atos. Perceba que houve muitos questionamentos apenas sobre o nome desse livro. Agora permitam-me falar sobre a autoria desse livro, porque a igreja primitiva, ou seja, a igreja do primeiro século, ela silencia quanto à autoria desse livro. Não há uma discussão, não há questionamentos a respeito de quem escreveu Atos. Porém, no segundo século, aproximadamente em 175 depois de Cristo, o cânon muritoriano registra essas palavras, aspas, para o cânon muritoriano. Os Atos de todos os apóstolos foram escritos em um volume. Lucas o destina ao excelentíssimo Teófilo, fecha aspas. Então perceba que o cânon, ele vai designar Lucas como autor do livro de Atos. E nesse mesmo período do segundo século, nós temos o prólogo antimarcionita, o qual registra as seguintes palavras: Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, a autoria aqui também é dada a Lucas. E no início do terceiro século, irmãos, Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano, eles declararam que Lucas é o autor tanto do Evangelho como também o autor de Atos. Então nós temos aqui mais confirmações a respeito da autoria, levando à compreensão de que, de fato, quem escreveu Atos foi Lucas. Nós percebemos, irmãos, essa estreita relação entre o Evangelho de Lucas e Atos, devido à dedicatória desses dois volumes, que são dedicados a uma pessoa chamada Teófilo. Então, ao percebermos essa dedicação, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, quando nós percebemos essa dedicação a essa pessoa chamada Teófilo, isso aqui amplia a consideração que realmente a autoria de Atos é de Lucas, porque ao escrever o Evangelho, Lucas inicia dedicando a Teófilo. Quando ele começa o livro de Lucas, ele também dedica a Teófilo. Então, aí estreita ainda mais a compreensão
que esse livro seja de autoria do Lucas. Muito reforçado, e as discussões praticamente se extinguem, elas acabam deixando de existir, e de fato é considerado Lucas como autor desse livro. Quanto à data da autoria desse livro, entende-se, irmãos, que esse livro ele foi escrito por volta do ano 60 ou 61. Isso porque não existe nenhuma narrativa no livro de Atos a respeito, por exemplo, do incêndio de Roma, que é um fato que raramente um autor deixaria de registrar. Também não existe nenhuma narrativa a respeito da morte de Pedro e da morte de Paulo, que acontece por volta do ano 67. O incêndio em Roma acontece por volta do ano 64. Depois começa uma profunda perseguição sobre os cristãos. Atos não registra nada a respeito disso. Atos também não registra nada sobre a destruição do templo no ano 70. Então, muito provavelmente, esse livro não foi escrito depois do ano 61. Então, crê-se que esse livro foi escrito por volta de 60 ou 61. A forma como esse livro se encerra no seu capítulo 28, ele mostra um pouco, porque esse livro ele encerra com Paulo em Roma, pregando, e de uma forma muito abrupta. Não há um fechamento mais plausível desse livro. Simplesmente Lucas encerra o livro quando Paulo está em Roma, e não há nenhum registro desses fatos, que seriam fatos importantíssimos para serem registrados. Portanto, esse livro deve ter sido escrito por volta de 60 ou 61. E qual é o objetivo desse livro, irmãos? O objetivo desse livro é continuar relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas, ele registra que Jesus começou a ensinar e a fazer lá no Evangelho. Aqui em Atos, ele vai dizer que escreveu o primeiro livro. Ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele vai dar continuidade a esse ministério que agora o mestre passa para os seus discípulos. Então, um dos objetivos desse livro é continuar relatando a obra do Senhor Jesus a respeito do reino de Deus. Esse livro, irmãos, também é uma obra apologética, uma vez que esse livro traz uma defesa das reivindicações das verdades da fé cristã. Você vai encontrar dentro desse livro aqui verdadeiras porções que fazem alusão à defesa da fé do cristão. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vamos ver várias declarações a respeito da fé cristã. O que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós vamos encontrar várias passagens das quais você entende que há uma apologia, sim, em defesa da fé cristã. Então, um dos objetivos desse livro é expandir a compreensão para os seus leitores acerca do quão importante é crer no Senhor Jesus e viver para a expansão do reino de Deus. Outro ponto importante, irmãos, é nós percebermos para quem Lucas dedica esse livro. Ele escreve para alguém chamado Teófilo. Então, existem certas similaridades entre o que nós chamamos do início ou do prólogo do Evangelho de Lucas e também do início ou do prólogo do livro de Atos. Algumas similaridades nós vamos encontrar quando nós lemos, por exemplo, os primeiros 3 versículos de Atos, e quando nós lemos os primeiros 4 versículos de Lucas, nós vamos ver essa similaridade muito presente.
muito presente mesmo, certo? Então, um dos autores que defende bastante essa similaridade é o R.C. Sproul. Ele fala, no início de um dos seus comentários a respeito do livro de Lucas e de Atos, mas ele, ali na oportunidade ele está escrevendo sobre Atos, sobre esta similaridade desses dois livros, certo? Porque, irmãos, ambos os volumes são dedicados a uma pessoa chamada Teófilo. E o nome Teófilo, irmãos, quando dividido ou compreendido de forma morfológica, segundo a sua estrutura, o nome Teófilo significa amigo ou aquele que ama a Deus, ou aquele que é amado por Deus. Isso porque Filéu, que é o complemento de Teófilo, Filéu é a palavra grega que traduzida significa amar. Então você vai encontrar na estrutura do nome amar, você vai encontrar o amor eros, o amor ágape ou o amor filéu. Todos esses têm um significado. E o nome Theos, a estrutura da palavra grega de Theos é Deus. Então quando você une Teófilos, ou alguém que ama a Deus, ou alguém que é amado por Deus. Então perceba que Lucas, ele está escrevendo para alguém do qual o significado desse nome é amado de Deus, ou alguém que ama a Deus. Houve, durante algum tempo na história, uma certa consideração com relação a quem seria Teófilo. Teófilo seria uma pessoa ou Teófilo seria toda a igreja? Quando Lucas se reporta ao amado Teófilo, se ele não estaria usando aí um termo para chamar os irmãos da igreja. Porém, irmãos, isso é pouco provável. É pouco provável que Teófilo aqui seja um termo genérico para a igreja. E por que isso é pouco provável? Porque Lucas, ele vai fazer um pronome de tratamento para Teófilo, chamando-o de excelentíssimo. Isso em Lucas capítulo 1, verso 3, ele dá essa distinção, ele traz esse pronome de tratamento, chamando Teófilo de excelentíssimo. E o que significa excelentíssimo? Aquelas pessoas que pertencem às camadas mais altas da sociedade, alguém que tem um destaque na sociedade, alguém que assume um posto dentro da sociedade. Então é muito pouco provável que Lucas estivesse chamando a igreja de excelentíssimo Teófilo, mas compreendemos que ele está falando diretamente para alguém que muito provavelmente era um cristão proeminente e um cristão que adivinha da mesma fé que é comunicada lá em Atos capítulo 10, quando é registrado o evento sobre Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, que fazia de contínuo suas orações, que dava esmolas, porém Cornélio, ele precisava conhecer a fé cristã. E aí tem aquela narrativa, nós vamos chegar futuramente em Cornélio, mas tem aquela narrativa de que Cornélio tem uma visão, enquanto Pedro tem uma visão, Deus manda Cornélio chamar Pedro, Pedro vem e prega para Cornélio, Cornélio e sua família e amigos se convertem, e nós entendemos que ali é a introdução da fé no universo para as pessoas que não são judeus, mas para os chamados gentios. Enfim, muito provavelmente Teófilo, ele se enquadra como uma pessoa que era temente a Deus. Os tementes a Deus eram um grupo político-religioso, assim como existiam outros grupos políticos religiosos no tempo de Jesus, a exemplo dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e de tantos outros grupos que eram grupos políticos religiosos naquele período. Então, entende-se que Teófilo era uma pessoa temente a Deus e que havia se convertido ao cristianismo. E pela sua proeminência dentro da sociedade, muito provavelmente seria alguém que, ao receber esses compêndios, ao receber esses escritos, seria alguém que poderia desenvolver
ou conduzir, levar outras pessoas ao conhecimento por causa da sua forte influência social. Então, estrategicamente, Lucas está escrevendo para alguém que é amado por Deus ou alguém que ama profundamente a Deus, com a intenção de que essa pessoa, uma vez um tanto quanto influente na sociedade, ele possa estar levando a palavra do Senhor, divulgando o Evangelho e, consequentemente, falando a respeito da história da igreja. Observem, isso é muito importante porque Lucas começa falando aqui de algo que é o fundamento principal para a caminhada cristã, que é a respeito da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, onde está construído a base da fé cristã. É onde nós fundamentamos a nossa fé, em cima da ascensão de Cristo. Este livro também, irmãos, coloca o foco no ministério dos apóstolos. Basicamente, Pedro, que você vai ver ali sendo narrado até o capítulo de número 12, e depois Paulo assume uma proeminência depois da sua conversão. Nós vamos ver outros apóstolos sendo citados, a exemplo de João. Entretanto, João ele é uma figura silenciosa. Há uma citação, mas não há nenhuma reportagem a respeito de falas de João. Nós vemos, por exemplo, Pedro e João subindo ao templo para orarem, no capítulo 3, mas ali nós vemos apenas a figura de Pedro desenvolvendo falas e depois um relacionamento com as demais pessoas ali no templo, depois no sinédrio, defendendo a fé e falando acerca do que houve ali naquele evento, quando aquele homem, pelo nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, eis aí outra apologia à fé cristã, o poder que há no nome de Cristo, foi pelo qual aquele homem se levantou e ficou curado, e houve um milagre. Portanto, milagres é feito pelo poder que há no nome de Cristo. E também nós vamos ver, irmãos, esse ministério na vida de outros apóstolos, mas de uma forma menos expressiva, sem, contudo, deixar de falar nesses outros apóstolos, a exemplo de Filipe, de Tiago e de outros. Mas, irmãos, aqui nesse livro, nós vamos acompanhar o trabalho dos apóstolos, nós vamos acompanhar as viagens feitas por esses apóstolos, homens que levaram os ensinamentos do Senhor para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas crescem no Senhor Jesus. Nós vamos ver milagres sendo realizados através dos apóstolos, nós vamos ver os apóstolos agindo em nome de Cristo. Tempo depois, esses homens, por estarem ou por serem pessoas que pregam a palavra e convertem vidas, são fortemente perseguidos. Paulo é preso, mas mesmo como prisioneiro, nós vamos ver Paulo continuando o seu ministério, pregando a palavra do Senhor. E nós vamos ver uma luta intensa desse povo de Deus ali, se empenhando, se esforçando para falar a respeito do reino de Deus, para propagar o reino de Deus. Portanto, Atos é sim um convite a nós falarmos do reino de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para as palavras iniciais da sentença desse livro, como também as do Evangelho, nós entendemos que essas palavras iniciais, elas servem como pontes entre a narrativa evangelística da vida e do ministério de Jesus, o que Lucas começa narrando lá no Evangelho, e entre o relato histórico do desenvolvimento da igreja. Nós vamos ver essa conexão que existe entre Lucas e entre o livro de Atos dos Apóstolos. E aí, meus irmãos, a pergunta que surge é: como é que nós podemos entender que Atos constitui um chamado para falar do reino de Deus? E qual o significado para nós, hoje, século 21? Que significado isso tem?
de falar do reino de Deus através de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria, queridos, de uma forma muito breve, agora, para discorrer sobre os pontos que nós separamos aqui, depois dessa longa, reconheço, introdução, eu gostaria de, à luz do texto sagrado, nós queremos perceber como somos chamados para anunciar o reino de Deus, olhando para esse texto, entendendo que Atos, de fato, é um chamado para falar desse reino. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, eu quero perceber que a missão do reino começou com o mestre, mas essa missão continua com os seus discípulos, continua com o seu povo. Percebam que Lucas inicia esse livro falando do evangelho, ao qual ele chama de primeiro. Ele começa esse livro se reportando ao evangelho. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Percebam, irmãos, eu gostaria que você entendesse que aqui Paulo vai usar alguns termos que são muito importantes. Paulo, ele inicia falando, escrevi o primeiro livro. Aqui essa expressão, o primeiro livro, Paulo está usando a expressão tomen proton. Essa é a expressão para o primeiro livro. A expressão próton significa primeiro. E aqui tem todo um significado, porque aqui Lucas ele está indicando que Atos é a continuação daquilo do qual ele começou a escrever anteriormente. Quando ele usa a expressão próton, ele está dizendo, eu escrevi algo. É daqui que se tira a ideia de protótipo, que é o primeiro dentre outros que virão. Então, aqui, Lucas, ele está iniciando, mostrando que houve uma primeira obra, da qual ele já se reportou. Portanto, Lucas está indicando que Atos é uma continuação daquilo que anteriormente ele já começou a falar. Então nós entendemos, irmãos, que ao falar de um primeiro livro, Lucas deixa implícito que ele já escreveu outro livro, ou seja, este é o segundo livro. E aqui Lucas, ele usa uma expressão que no original é poisemen, ou seja, ele está dizendo, eu escrevi, ou eu fiz, ou eu produzi. Esse verbo aqui tem o significado de fazer, produzir, compor. O que Lucas está atestando é que de fato ele, de próprio punho, produziu algo anteriormente. Então, aqui no contexto, indica que Lucas já compôs ou escreveu outro livro. Como nós sabemos que o primeiro livro que Lucas escreveu é o Evangelho, ele está se reportando exatamente ao Evangelho que ele já havia escrito para essa mesma pessoa, que muito provavelmente pela sua proeminência, pelo seu destaque social, seria alguém com condições de fazer com que esse livro fosse divulgado, pregado, fosse expandido, não só no meio da sociedade comum, mas também entre as autoridades. Depois, irmãos, de iniciar a sua narrativa, Lucas passa a dedicar esses escritos a quem ele chama de Teófilo. E por isso, nós vemos Lucas dedicando tanto o Evangelho como o livro de Atos a esta pessoa, a Teófilo. E aqui, irmãos, como nós já vimos, o nome Teófilo, que é alguém que é amado por Deus ou alguém que ama a Deus, ele está endereçando esse livro para essa pessoa. Ele está se reportando a essa pessoa. E segundo a tradição, Teófilo era exatamente um alto funcionário romano e influente, alguém que transitava nos corredores romanos, alguém que tinha acesso a outras autoridades. Portanto, irmãos, é provável que Teófilo ele fosse um cristão
e um cristão influente, alguém que se conectava com a alta sociedade naquele momento. Existem alguns comentaristas que sugerem que o nome Teófilo, como nós já dissemos, podia ser um nome genérico para a igreja, mas nós descartamos essa ideia de que Lucas estivesse se dirigindo à igreja como um todo, mas na verdade Lucas estava se reportando a alguém, sim, alguém que tinha uma personalidade e que tinha uma singularidade e que tinha influência, sim, e não de uma forma genérica. Lucas, ele vai continuar o texto e Lucas diz o seguinte, ele fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então percebam que com essas palavras, Lucas está dizendo que ele tinha registrado tudo o que Jesus começou a fazer e o que Jesus começou a ensinar. É claro que Lucas aqui não está falando da totalidade do que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele não vai, e ninguém nunca vai, falar todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Quando nós olhamos para o Evangelho de João 21, 25, nós temos a seguinte declaração: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, Lucas jamais ele ousaria dizer que falou de todas as coisas que Jesus ensinou. Ele está apenas dizendo aquilo que Jesus começou, apontando para o início do ministério, do reino e depois da continuidade desse reino. Então, Jesus começou a ensinar e a fazer, e nós hoje, irmãos, temos a missão de continuar. Como Igreja do Senhor, nós estamos continuando com a missão que Jesus começou a fazer e a ensinar. Perceba que tudo aquilo que Jesus fez, nós, como Igreja do Senhor, nós temos a missão de continuar. Portanto, o reino começou e o reino continua sendo pregado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, à luz desse texto sagrado, nós queremos entender como nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. Se, em primeiro lugar, entendemos que a missão do reino começou com o mestre, continua com os seus discípulos ou com a igreja hoje. Em segundo lugar, nós entendemos que a missão do reino é conduzida pelo Espírito Santo e não pelos esforços humanos. Isso é muito importante de nós entendermos, irmãos. O verso 2 diz assim: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui, observe que Lucas vai destacar 3 elementos. Primeiro, ele vai destacar a autoridade de Jesus. Antes de Jesus ascender aos céus, Jesus deu mandamentos, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos. E o que isso significa, irmãos? Isso aqui para nós reforça que a missão dos discípulos e, consequentemente, a missão da igreja não é algo opcional, mas é um chamado. Nós não temos a opção de pregar. Nós recebemos um mandamento da parte do Senhor. Portanto, nós temos uma missão a cumprir. Nós fomos designados para fazer aquilo que Cristo ordenou à sua igreja. Na oportunidade aos seus discípulos, mas consequentemente à sua igreja. Portanto, esse mandamento, ele é para nós hoje. Nós devemos entender, irmãos, que temos a missão porque nos foi dado um mandamento diretamente da parte do Senhor Jesus.
E se nós olharmos para a grande comissão de Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Jesus está mandando a sua igreja pregar o Evangelho. Depois nós vemos, irmãos, o segundo elemento, a capacitação pelo Espírito Santo. Observe, ele diz, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele não apenas ensinou, mas ele guiou os discípulos pelo Espírito Santo. A igreja caminha, irmãos, não com suas próprias forças. A igreja caminha não pela sua própria habilidade. A igreja caminha não é porque ela em si mesma tem autoridade e poder, mas porque ela recebe poder do alto. Porque a igreja é revestida do poder de Deus, porque o Espírito Santo habita na igreja. Aí o Espírito Santo habita em você. E, portanto, você é comissionado e você também é revestido e capacitado para fazer a obra de Deus. Nós vamos perceber também, irmãos, dentro da capacitação do Espírito Santo, que a obra da igreja, ela não seria realizada pela força humana, pela compreensão humana, pelo intelecto humano, pelas dimensões humanas, pelas estratégias humanas, mas a obra só é realizada porque o poder do Espírito está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a igreja é revestida desse poder, portanto é assim que a igreja caminha, revestida pelo poder de Deus, fazendo a obra de Deus. Depois nós vamos perceber, irmãos, que a ascensão, ela é vista pela igreja. E qual é o significado que isso tem? É o significado de validar o testemunho da igreja. Porque ali, na medida que os discípulos viram, perceba, o texto sagrado diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele foi elevado às alturas na presença de todos. O que isso significa? Isso significa que o testemunho daqueles que perceberam a ascensão de Jesus era um testemunho mais contundente e eficaz. Eu vi o Senhor subindo às alturas. Então, isso significa que o meu testemunho ele é mais eficaz. Eu defendo com mais ênfase. Eu me proponho a lutar por isso, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu experimento. É por isso, irmão, que o cristão, ele não só testemunha a respeito de Cristo Jesus por meio das Escrituras Sagradas, mas também ele testemunha a respeito de Cristo pelas suas experiências pessoais que ele tem com Deus. Por ele saber que na sua vida de oração, ele ora, Deus responde, ele clama, o Senhor escuta, ele é acalentado por Deus, porque o Senhor está com ele, ele experimenta a presença de Deus, assim como Pedro constatou, quando na casa de Cornélio ele prega, e ali aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito. Conclusão de Pedro, percebo que também o Espírito de Deus está sobre essas pessoas. A testemunha. Nós testemunhamos, irmãos, e portanto nós validamos esse testemunho. Mas perceba, irmãos, que existe aqui também a escolha soberana dos apóstolos. Cristo, ele escolheu os seus discípulos, e isso lembra que Deus, irmãos, ele chama e ele capacita aqueles que ele enviará para a sua obra, de maneira que todos nós que estamos aqui, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, por mais que essas pessoas se sintam simples, pessoas às vezes sem estudo, saiba de uma coisa, Deus é quem vai capacitar você.
Deus é quem vai encher você. Deus é quem trabalhará na sua vida para que você pregue, expanda, fale do reino de Deus. Não pense que são as suas habilidades que lhe promoverá capacidade para você desenvolver a pregação do Evangelho, conquistar vidas. Não é isso. Cristo é quem de forma soberana escolhe os seus apóstolos, pescadores, homens simples, pessoas do povo, assim como Deus fazia quando Ele escolhia os seus profetas, como Ele escolhia os seus sacerdotes, tirava do meio do povo, capacitava aquela pessoa e colocava aquela pessoa para ser instrumento nas mãos dele. Deus também nos pega e faz desse mesmo jeito, escolhe cada um de nós, derrama o seu Espírito sobre a sua igreja e nos capacita para pregarmos a palavra de Deus. Pessoas simples, pregando para pessoas simples, levando corações a se converterem e a conhecerem a Cristo Jesus. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, à luz do texto sagrado, irmãos, como perceber que somos chamados para anunciar o reino de Deus hoje, entendendo que Atos é um chamado para falar desse reino, entendendo que a missão do reino, ela é anunciada com provas da ressurreição de Cristo. Aqui está um dos principais fundamentos da igreja, o suprassumo do fundamento da igreja. Observe o verso de número 3, ele diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Observe, irmãos, que após sua morte, depois de morrer, Jesus, ele se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo e a sua ressurreição é a base da fé cristã. Nós caminhamos e entendemos que só estamos aqui e defendemos a nossa fé porque acreditamos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se nós não acreditássemos nisso, se nós não tivéssemos isso como fundamento da nossa fé, não faria nenhum sentido, nada, absolutamente nada do que fizemos esta noite. Nem orar, nem ler a palavra, nem louvar a Deus e nem estar aqui se debruçando num texto sagrado para refletirmos a respeito dele. Só fazemos isso porque no nosso íntimo, no nosso coração, nós acreditamos que o testemunho que Lucas traz, que os discípulos trazem, que os apóstolos trazem, é um testemunho verdadeiro. Jesus ressuscitou e ele vive. Então nós cremos nisso e defendemos isto. Então percebam, irmãos, que primeiro a ressurreição ela foi confirmada com provas incontestáveis. Ele apareceu aos discípulos. O texto sagrado diz que por 40 dias ele deu provas, comeu, conversou, esteve com eles, participou de reunião, se fez presente. E o que isso traz de importante? Isto fortalece a fé dos apóstolos. E isso deu ousadia ao coração dos apóstolos para eles pregarem acerca de Cristo que está ressuscitado. Ou seja, a prova contundente, o convívio com Jesus, eles estarem face a face com Jesus, depois do evento da crucificação, depois do evento do sepultamento, depois do evento da pedra colocada sobre um túmulo, todas aquelas coisas que aconteceram, a tristeza profunda que bate no coração dos seus discípulos, das mulheres que se reúnem em um lugar, que passam uma noite chorando, ali reclusos, porque era o Shabat, e eles não podiam fazer nada.
E no início do domingo, de madrugada, quando aquelas mulheres vão ao sepulcro e encontram o túmulo vazio, aquelas mulheres têm uma declaração: ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo. E essa é a prova que a igreja precisa para anunciar o reino de Deus. Por isso que Atos é um convite para nós continuarmos anunciando o reino de Deus. Essas declarações, irmãs e irmãos, fortalecem a fé dos apóstolos. Essas declarações também fortalecem a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança. E daí, irmãos, o foco da mensagem deve ser exatamente isso. Cristo começou falando do reino, a sua igreja continua falando do reino. O reino de Deus é uma realidade. Caminhamos para o foco final, a conclusão final: o reino de Deus precisa ser anunciado, precisa continuar sendo anunciado. Essa é a missão da igreja, continuar anunciando o reino de Deus. Eu quero concluir, irmãos, trazendo à memória aquilo que nós refletimos de uma forma a aplicarmos em nossas vidas. Primeiro, irmãos, é entender que o reino começou com Cristo, mas esse reino continua conosco. Você é um missionário, você é um responsável por expandir esse reino. A grande pergunta que fica aqui é: o quanto você é comprometido com a expansão desse reino? O quanto você entende que, uma vez conhecedor dessa série, dessa palavra, que não é um dorama na vida, você deve ser conduzido a conversar, a falar, a propagar, a divulgar, a tornar isso público, a tornar isso o mais comum possível na sua vida. Às vezes nós somos assim, irmãos, enfatizamos coisas momentâneas, coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas sem valor, mas não estamos falando a respeito do reino. Estamos falando das séries, dos doramas da vida. Estamos divulgando tantas coisas das quais nós temos acesso, mas muitas vezes nós não estamos divulgando a respeito da palavra de Deus, que tem uma validade de eternidade para nós e para aqueles que serão alcançados. Precisamos entender de uma vez por todas que o reino começou com Cristo. Sim, é chegado o reino de Deus, disse o Senhor Jesus. Mas esse reino, ele continua com a sua igreja, continua com o seu povo. Segundo, meus irmãos, precisamos entender que esse reino, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Não é por força humana, não são pelos nossos esforços. Portanto, apenas se permita, se entregue ao Espírito Santo de Deus. Deixe Deus agir soberanamente. Não tenha medo de falar do Evangelho, não tenha medo de falar de Cristo, não tenha vergonha, não tenha nenhum receio. Apenas peça: Senhor, dá instrução ao teu servo, à tua serva, para que no abrir e fechar dos meus lábios o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja expandida, o Senhor seja divulgado, o teu reino, Senhor, se torne conhecido. Em terceiro lugar, irmãos, saiba de uma coisa: essa missão da qual a igreja tem é uma missão que é confirmada pela ressurreição de Cristo. E essa ressurreição é que nos dá autoridade para proclamar o Evangelho,
Portanto, proclame o Evangelho com a convicção. Esse Evangelho da cruz é o Evangelho da ressurreição. É o Evangelho que fala de um Cristo vivo. É o Evangelho que fala de um Messias que venceu para a eternidade. Então, saiba disso. Saiba que a sua mensagem, ela deve estar pautada sobre a convicção, sobre as bases da ressurreição de Cristo. Portanto, proclame esse Evangelho com ousadia e com segurança. O Rei ressuscitou e reina. Tenha essa convicção no seu coração, e assim como os primeiros cristãos, nós também, irmãos, somos chamados a falar do reino. Naquele momento, os discípulos, hoje, a igreja do Senhor. Por isso fale com ousadia, fale com fidelidade essa palavra. Que o Senhor Deus, irmãos, possa nos dar essa ousadia e que nós possamos assumir esse compromisso com zelo e com convicção em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, queridos irmãos. Convido você a fechar seus olhos e a orar ao Senhor junto conosco. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Deus, porque o livro de Atos, Pai, vem nos revelar acerca do Teu poder, da Tua soberania, vem nos revelar, Senhor, a respeito da Tua ressurreição e também, Senhor, da Tua autoridade sobre a igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar acesso a esta palavra, Senhor, que abre a compreensão, o entendimento de quão valioso é, Senhor, esses escritos e do quão importante foi usares o Teu servo Lucas para registrar essas palavras, Senhor, e estas palavras serem devidamente guardadas e depois propagadas, Senhor, pelos Teus santos servos. Muito obrigado, Senhor. Que a mensagem desta noite, Senhor, possa verdadeiramente ficar em nossos corações e que ela possa trazer fruto para as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor enquanto